Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um BYD Dolphin Surf elétrico para testar aqui no canal de YouTube Targa 67. O Dolphin Surf é o modelo mais pequeno da BYD à venda em Portugal. É elétrico, tem um desenho bastante original, já para não falar desta cor. É o modelo mais barato da gama BYD, mas isso não quer dizer que seja um low cost, longe disso. É que a marca BYD já tem um significado muito diferente disso. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as habituais 3 perguntas. A primeira é saber, afinal, como é a qualidade aqui dentro deste BYD Dolphin Surf. A segunda é saber de que prestações este motor elétrico é capaz. E a terceira, claro, medir os consumos e as autonomias segundo o nosso método Targa 67. Por isso já sabe, fique por aí. O BYD Dolphin Surf tem 3,99 metros de comprimento, 1,72 metros de largura e 2,5 metros de distância entre eixos. Ou seja, é 300 mm mais curto que o Dolphin, 50 mm mais estreito e com menos de 200 mm de distância entre eixos. A suspensão é a mesma, com McPherson na frente e barra de torção na traseira, além de ter barra estabilizadora na frente. Os 4 discos de travão só são ventilados na frente e os pneus são de medida 185/55R16. A bateria com química LiFeP está sob o piso do habitáculo e tem 43,2 kWh de capacidade útil. O Dolphin, graças à maior distância entre eixos, chega aos 60,4 kWh. A autonomia combinada WLTP é de 310 km e a bateria pode ser recarregada até 85 kW DC, demorando neste caso 30 minutos para ir dos 10 aos 80%. A 11 kW AC demora 5 horas. O motor elétrico está em posição dianteira transversal e move as rodas da frente. Tem potência de 156 cavalos e 220 Nm de binário máximo. O Dolphin Surf tem um estilo exterior bem diferenciado dos restantes modelos da gama, incluindo do Dolphin. A frente tem faróis baixos e de desenho agressivo. De perfil, há um esforço para dar ao modelo uma linha de cintura inclinada, mais baixa à frente que atrás, mas as rodas são pequenas e contrariam um pouco o efeito. A vista traseira talvez seja a mais convencional, num modelo que parece ter demasiado desenho. Aqui dentro encontramos alguns elementos que são conhecidos de outros modelos da BYD, como por exemplo o Dolphin. É o caso do painel de instrumentos pequeno que está aqui colocado atrás do volante. Ele tem a informação essencial, mas também tem muita informação que talvez não seja assim tão essencial e sobretudo utiliza caracteres muito pequenos, o que não facilita nada a leitura. Aqui ao centro temos o ecrã tátil central. Ele tem muitas páginas, às vezes não é assim tão fácil encontrar aquilo que se procura, sobretudo porque algumas das funções que estamos à procura, do meu ponto de vista, podem não estar arrumadas exatamente onde seria mais lógico. Além disso, tem o mesmo problema do painel de instrumentos, que é a utilização de caracteres muito pequenos, e continua a ter aquela função típica dos BYD, que é poder ser utilizado na horizontal ou na vertical. Só 2 detalhes interessantes em relação aqui ao monitor central. Um deles é aqui na parte da função de climatização. Nós não podemos escolher uma temperatura e colocá-la aqui. A única coisa que podemos fazer é andar aqui com o cursor mais para a zona quente ou mais para a zona fria. Portanto, nunca sabemos exatamente a que temperatura é que estamos a usar e é sempre a mesma dos dois lados, esquerda e direita do habitáculo. Outra curiosidade é que quando andamos aqui na lista de funções à procura de alguma coisa, quando demoramos mais tempo a olhar aqui para o monitor, o sistema de controlo da atenção do condutor muitas vezes avisa para olhar para a frente, o que no meio disto tudo acaba por ser uma grande ironia da eletrónica. Em termos de ergonomia, a BYD prefere não ter muitos botões espalhados pelo interior e acaba por estarem todos juntos aqui assim numa espécie de cilindro, aqui assim no meio da consola. Começa do lado esquerdo com o comando da transmissão, depois temos o botão para os modos de condução, um botão separado para um modo de condução em piso escorregadio, o botão de 4 piscas está bem colocado aqui no meio,
ar-condicionado e depois aqui nesta ponta temos o sistema de regulação do som do rádio. Aqui mais abaixo temos duas entradas, mas elas estão um pouco escondidas e de difícil acesso porque existe aqui esta prateleira para a carga sem fios do telemóvel. A consola tem dois níveis, este nível superior, porta-copos, etc. E depois aqui por baixo ainda tem mais uma prateleira bastante larga. Mas não existe, por exemplo, aqui sim, debaixo dos cotovelos, nem mais parte nenhuma, não existe uma zona, um cofre com tampa para guardar objetos. Tudo isso vai ter que ser feito aqui no porta-luvas convencional. Quanto à qualidade apercebida aqui dentro do habitáculo, claro que os plásticos são todos de toque duro, mas existem algumas aplicações de outros materiais que de facto dão aqui um aspecto bastante bom ao interior do Dolphin Surf. Por exemplo, esta espécie aqui de alcantara que está aqui sim, também alguns acabamentos com efeito metálico, a pele no volante. Enfim, a verdade é que sem recorrer a materiais muito caros conseguiu fazer aqui sim um habitáculo onde realmente há uma boa sensação de qualidade. De resto, a posição de condução é bastante boa, é mais alta do que eu estava à espera por causa da bateria, obviamente, e acaba por ser uma posição de condução quase de um pequeno SUV, com muito boa visibilidade para a frente, para os lados. Há um espaço entre o retrovisor e aqui o ângulo da porta, em que permite resolver um pouco aqui a questão do ângulo morto, e mesmo para trás a visibilidade não é muito má. Existe, claro, uma câmara de marcha atrás que resolve uma boa parte desses problemas. E finalmente a regulação do volante é relativamente curta, mas a verdade é que, pelo menos para a minha estatura, acabo por ir aqui com um compromisso bastante aceitável. Finalmente, aqui em relação ao espaço no interior, é claro que o carro é estreito, a própria consola também é estreita, o que foi uma maneira arranjada para conseguir ter aqui espaço em largura suficiente. Claro que a altura é mais que suficiente, e mesmo o comprimento dos pés, ou seja, a posição dos pedais em relação ao volante, não é nada crítica, e há carros deste tamanho com esta distância muito mais curta. Vamos ver então como será o espaço nos bancos de trás. Aqui atrás só há dois lugares. Tal como na frente, a altura é boa e o acesso razoável. O piso não é muito alto e há espaço suficiente para pernas e joelhos. A mala tem 308 litros de capacidade, mas também tem um degrau no acesso. Sob o fundo há espaço suficiente para guardar os cabos da bateria, mas aqui no cimo não há uma chapeleira. E a primeira impressão de condução vem do trabalho feito pelos bancos, pela suspensão e pelos pneus, que em conjunto conseguem obter aqui um nível de conforto muito bom para este segmento, mesmo quando o piso não é completamente perfeito. Algum solavanco que possa aparecer geralmente tem origem no eixo traseiro, porque utiliza uma suspensão semi-independente com uma barra de torção. A direção é leve, não em excesso. O seu principal problema é realmente transmitir muito pouca informação daquilo que as rodas da frente estão a fazer com o asfalto. O pedal do acelerador não é demasiado sensível, mas o binário disponível é tanto que, se carregar um pouco mais no acelerador, as rodas da frente facilmente começam a patinar. E se as rodas da frente patinam, como foi o caso agora, o que acontece a seguir é que o ESC entra de imediato em ação. De resto, o pedal de travão não é muito progressivo, sobretudo quando se anda em trânsito muito lento e a primeira metade do curso do pedal não faz praticamente nada e depois de repente vemos-nos na contingência de ter que carregar a fundo no pedal para não encostar no carro da frente. Quanto à regeneração, ela é pouco intensa. Isto é uma filosofia da BYD para facilitar a adaptação à condução de um carro elétrico a quem vem dos carros térmicos e nunca conduziu um carro elétrico. De qualquer das maneiras, existe a hipótese de, aqui no infotainment, encontrar a regulação da regeneração em dois níveis, mas a verdade é que a diferença entre um e o outro não é muito grande. Claro que as dimensões reduzidas deste Dolphin Surf ajudam muito aqui nas manobras e na condução,
em cidade. A direção também é uma boa ajuda e o raio de viragem de apenas 9,9 metros também é um aspecto positivo para esta situação. Na nossa habitual sessão de medições de consumos reais Targa 67, no modo Eco, com o ar-condicionado desligado e no modo mais alto de regeneração, em cidade obtivemos um consumo de 12,4 kWh por cada 100 km, o que corresponde a uma autonomia real de 348 km em cidade. Passando para a autoestrada, sempre com o ar-condicionado desligado, ainda no modo Eco, mas agora no modo de regeneração menos intenso, o consumo a 120 km/h constantes foi de 15,5 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia de 279 km em autoestrada. Em autoestrada, o Dolphin Surf faz alguns barulhos aerodinâmicos e mostrou-se sensível aos ventos laterais, obrigando a correções constantes da direção. Enfim, num dia de algum vento. A sensação de potência que em cidade pareceu excessiva, em autoestrada ajuda a fazer mudanças de faixa ou mudanças de ritmo com toda a facilidade. A velocidade máxima anunciada é de 150 km/h. Querendo um pouco mais de emoção, apesar deste Dolphin Surf ser um citadino puro, mas a verdade é que tem 156 cavalos, o que não é nada mau para os 1390 kg anunciados. Aliás, a BYD anuncia uma aceleração do 0 aos 100 em 9,1 segundos, o que para um carro deste tamanho é realmente muito bom. Ter boas acelerações é obviamente bom, mas é preciso saber se depois em curva o chassi tem capacidade para as utilizar. E já vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. Basta acelerar um pouco aqui em curva e aquilo que temos é uma saída de frente e o ESC a entrar e a estabilizar o assunto. É um acerto que está perfeitamente de acordo com a vocação do Dolphin Surf, mas claro, não é o mais divertido que se pode encontrar no segmento. A assistência da direção pode regular-se em 2 níveis, aqui alguns numa página do sistema de infotainment. E a atuação dos travões também se pode regular em 2 níveis, um mais confortável e um mais desportivo. E realmente há uma diferença, sobretudo no que diz respeito aos travões. Quando usados com mais força, acabam por ter uma resposta um pouco surpreendente face àquilo que tínhamos visto anteriormente na circulação em cidade. Com este Dolphin Surf, a BYD fez mais um produto competente, agora para o difícil segmento dos utilitários elétricos. O Dolphin Surf distingue-se da concorrência pela habitabilidade e qualidade dos interiores, mas também pelas prestações e pelos consumos. Em algumas situações, o excesso de potência pode até saber bem, mas fica claro que é isso mesmo, um excesso. Só precisa de experimentar a versão de 88 cavalos para ter a certeza absoluta. Aquilo de que tenho certeza é que damos sempre o nosso melhor nos testes do Targa 67, mas gostávamos de saber a sua opinião, por isso deixe o seu comentário. De resto, não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sino das notificações e é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.